Boa noite. Quinta-feira, 20 de fevereiro. O Leme Notícias está começando. Veja os destaques. Polícia Civil vai utilizar a informática para ajudar na identificação de criminosos. Você vai saber como trabalhadores autônomos podem contribuir para a Previdência Social e garantir uma renda básica para a aposentadoria. Venda de CDs piratas causam prejuízo de R$1 bilhão e 200 mil por ano à indústria fonográfica. Pacotes para o carnaval estão em alta nas agências de turismo da cidade. E no estúdio, o chefe do Departamento de Zoonoses do município fala sobre o combate à dengue e explica por que este ano a doença está sob controle. E ainda as dicas para se divertir no final de semana na Agenda Cultural. Estas e outras informações você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já. A Polícia Civil de Leme começa a utilizar a tecnologia da informática para a elaboração do banco de imagens de assaltantes. O equipamento vai ajudar na identificação de criminosos a partir da descrição da vítima. O sistema é capaz de armazenar dados como nome, data de nascimento, filiação, apelido e até mesmo características como cicatrizes e tatuagens. As fotos antigas são escaneadas e inseridas junto ao cadastro das pessoas. Já as novas vão sendo tiradas com uma máquina digital que manda a imagem para o computador. Toda a aparelhagem foi doada por comerciantes e pelo Conseg. Por enquanto, o sistema tem capacidade para cadastrar 10 mil pessoas, mas esse número pode ser aumentado. Segundo o responsável pelo setor que não quis se identificar, esse sistema não pode ser invadido. O sistema é basicamente de informações, né? Que nós cadastramos e depois podemos pesquisar. Esses que estão cadastrados juntamente aparecendo a foto das pessoas. Agora, a nova tecnologia vai facilitar o trabalho da Polícia Civil. Para a investigação facilita muito, levantar as pessoas que estão cadastradas, né? Possíveis autores de furtos, roubos e outros delitos. Quando é que ele vai estar totalmente informatizado? Acreditamos que em 2 semanas, totalmente as pessoas cadastrados no sistema. O sistema tem um recurso que permite clarear e até melhorar a foto, mas o equipamento ainda não está completo. Falta uma impressora jato de tinta para que as fotos de pessoas procuradas possam ser divulgadas. Por enquanto, são 99 cadastrados. A Polícia Civil está aceitando doações ou contribuições. Durante a manhã de hoje, a Polícia Civil apreendeu certa quantidade de material escolar numa das maiores papelarias da cidade. Há suspeita de que a mercadoria tenha origem ilícita. O proprietário da papelaria passou a manhã prestando depoimento no 1º Distrito Policial. Polícia Militar registrou poucas ocorrências ontem. Foram 3 acidentes de trânsito, sendo um com vítima e um atropelamento. Além disso, uma casa foi furtada no Jardim Ana Lúcia e uma pessoa foi indiciada por desacato. Na rodovia Washington Luiz, em Rio Claro, um caminhão que transportava uma carga de óleo comestível foi roubado e o motorista feito refém de assaltantes na madrugada de hoje. Segundo a polícia, o motorista estava dormindo dentro do caminhão em um posto de combustível quando foi abordado por 2 assaltantes encapuçados e armados. Ele foi levado dentro do caminhão para uma estrada de terra, onde foi mantido como refém por pelo menos 2 horas. O motorista só foi liberado por volta das 5 da manhã. O valor da carga roubada ainda não foi calculado.
Todas as pessoas que trabalham por conta própria, como empresários, profissionais liberais, autônomos, taxistas, cabeleireiros, feirantes, camelôs, enfim, aqueles que não têm carteira assinada, devem se inscrever na Previdência Social como contribuintes individuais. É uma forma de garantir uma renda, ainda que pequena, para a velhice. Quando o trabalhador inicia suas contribuições ao INSS, ele tem garantido a aposentadoria, a pensão por morte aos seus descendentes, além de outros benefícios durante a sua vida profissional. Cristina, quem já teve a carteira assinada e agora trabalha como autônomo, precisa se inscrever novamente? Ele não precisa fazer uma nova inscrição, ele pode usar o número do PIS ou do PASEP para fazer esse recolhimento junto ao banco. O importante é que ele comparecesse na agência ou ligasse no Previfone para que a gente pudesse acertar seus dados cadastrais, verificar se está toda a documentação correta, como o número do CPF, que agora é um dado obrigatório, do RG, do título de eleitor. Do contrário, ele pode contribuir normalmente através do número do PIS e depois, um dia que ele tiver um tempo, ele pode vir acertar os dados cadastrais. Quem nunca se inscreveu, como é que deve proceder? Quem nunca se inscreveu vai precisar de um número que vai ser dado aqui na agência da Previdência Social ou então vai ser dado através do Previfone, que é o 0800 780191 ou ainda pela internet, através do site da Previdência Social, que é o www.previdenciasocial.gov.br. Depois de inscrito, como o trabalhador autônomo calcula quanto deve recolher? Depois que ele tiver inscrito, ele tem que verificar quanto ele está recebendo de pagamento. O autônomo, se ele tiver declaração de imposto de renda ou qualquer outra fonte que ele vá ter como subsídio para verificar o valor de retirada mensal que ele está tendo, ele tem que usar aquele valor para o seu recolhimento, que pode iniciar no valor mínimo, que é R$40, que é 20% de um salário mínimo, e vai até o teto, que é de R$312, que é 20% sobre 1.561. Nesse valor ele pode ir variando. Um mês ele ganha mais, o outro mês que ele ganha menos, ele vai pagando conforme aquilo que ele pode, que ele recebe. Certo. Com todas essas mudanças, né, que devem vir aí na Previdência, não há risco de alguma perda para quem já contribui ou vai começar agora? Olha, não há risco, porque as mudanças elas não vão ser tão drásticas para o trabalhador da iniciativa privada, que é o Regime Geral de Previdência Social. O que acontece é que ele não pode deixar de pagar por um período muito grande, superior a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos, dependendo da situação em que ele se encontra. Cada caso tem uma particularidade. Agora, se ele não perder essa qualidade de segurado nesse período, não vai acarretar nenhum prejuízo para ele. E se ele perder, basta ele reiniciar as contribuições, passar a cumprir 1/3 do período exigido para cada benefício que ele desejar e que ele volta a ter todos os direitos. O importante é ele sempre estar contribuindo com a Previdência Social, ou facultativamente, ou como autônomo, mesmo que ele estiver na economia informal, para que ele garanta esse direito no futuro, porque a Previdência agora é um seguro e que está garantindo, mas para aquele trabalhador que está recolhendo. Assim ele vai poder garantir sim o futuro para ele, para os seus dependentes e no caso de morte, de acidente de trabalho ou qualquer outra situação. Obrigada. Então não se esqueça, a agência funciona das 8 da manhã até as 2 da tarde e o telefone é o 3571-2288. A produção paulista de grãos deve atingir 5,5 milhões de toneladas na safra de verão 2002-2003, repetindo o desempenho da safra passada. A previsão é do Instituto de Economia Agrícola, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Segundo o Instituto, neste ano, a área plantada teve um acréscimo de 2,71% no estado. A produção de milho deve aumentar 1,26%, com mais de 3.300.000 toneladas. Já a safra de soja está prevista em 1.600.000 toneladas, um aumento de 3,45%. Você vai ver daqui a pouco. Contrariando a tendência nacional, o lemense está procurando as agências de turismo da cidade para viajar no carnaval. O Leme Notícias volta já.
A Associação Brasileira de Produtores de Discos, em conjunto com a Associação Protetora dos Direitos Intelectuais Fonográficos, fez uma pesquisa para levantar dados sobre o mercado de CDs piratas no Brasil. Entre outras coisas, a pesquisa concluiu que os consumidores de CD falsificados são jovens, com idade entre 18 e 25 anos e, em sua maioria, do sexo masculino. Eles representam 1/3 do mercado comprador brasileiro e contribuíram nos últimos anos para que pelo menos 50 mil pessoas perdessem o emprego, 2 mil lojas especializadas fechassem as portas e 300 milhões de reais deixassem de ser recolhidos em impostos por ano. E não é preciso fazer grande esforço para encontrar CDs piratas nas lojas do centro de Leme. Estima-se que 53% do mercado nacional de CDs está nas mãos dos piratas. Isso representa uma perda anual de R$ 1 bilhão e 200 mil reais para a indústria fonográfica, sem contar a perda do governo em impostos. Um levantamento mostra que quanto maior a escolaridade do consumidor, maior a preferência pelo CD original. Daí se conclui que o comprador do CD pirata desconhece que está praticando o crime de receptação dolosa previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro. 50% das pessoas entrevistadas reconhecem que o produto é barato e, por isso, de baixa qualidade. Mesmo assim, os piratas vêm conquistando os novos adeptos. Em 1997, por exemplo, a falsificação representava apenas 3% no mercado nacional. Entre os gêneros mais copiados estão o pagode e o samba, o pop nacional e o sertanejo. 85% dos discos pirateados são de artistas brasileiros. Essa foi a primeira pesquisa feita pela indústria fonográfica. Foram ouvidas 1.513 pessoas em 10 cidades brasileiras. Dados do setor fonográfico revelam ainda que o crime de falsificação, no qual se enquadra a pirataria, está diretamente ligado a outras atividades criminosas, como tráfico de drogas e armas e até terrorismo. Mais uma frente fria se aproxima da região, deixando o tempo chuvoso no oeste e sul de São Paulo. Nas outras áreas paulistas, no sul do Rio de Janeiro e no sul e oeste de Minas Gerais, o sol predomina com muitas nuvens e chuva a partir da tarde. Nas outras áreas, sol e nebulosidade variável. Veja como deve ser o tempo amanhã na cidade. A sexta-feira deve ser ensolarada com nuvens esparsas e trovoadas isoladas. A probabilidade de chuvas é de 86%, com índice pluviométrico de 9 milímetros. A temperatura deve variar entre 21 e 32 graus. O Ministério da Saúde vai propor a inclusão de aulas de prevenção à AIDS no currículo escolar. Hoje o assunto é abordado em várias disciplinas, mas não de forma sistemática. O reforço na informação tem como objetivo combater o aumento de casos novos de AIDS entre mulheres jovens, faixa etária onde a ocorrência de casos tem aumentado, principalmente entre as meninas de menor poder aquisitivo. O Ministério defende ainda a realização de um trabalho conjunto com o Ministério da Justiça para atender menores vítimas de exploração sexual. O feriadão do Carnaval está chegando. Diferente do que tem acontecido nas capitais, as agências de turismo de Leme têm registrado uma grande procura para os pacotes turísticos. Muita gente quer curtir a folia nas capitais, como Salvador e Rio de Janeiro. Mas também tem gente que prefere o sossego do campo. Confira. Estamos próximos do Carnaval e uma das opções é viajar. A procura por pacotes turísticos nesta época aumenta nas agências e os destinos mais procurados na escolha para se divertir no Carnaval são Porto Seguro e Salvador, na Bahia. Rio de Janeiro também é um dos locais bastante procurados pelos foliões nessa época. Sempre na época da alta temporada, a procura para determinados lugares, como Rio de Janeiro ou então mesmo Salvador, aumenta agora nessa época, né? Não é os lugares mais econômicos, mas a procura é maior.
A procura está grande, temos tendo bastante procura, principalmente para as regiões mais agitadas, né? E temos também as saídas para lugares mais sossegados, inclusive Bonito, e navios também, né? Mas para quem quer fugir da agitação do carnaval, as agências também oferecem opções. Entre elas, os hotéis fazendas, que estão num raio de 300 quilômetros de distância de Leme. Além dos roteiros ecológicos, onde os visitantes podem admirar as belezas naturais e também praticar esportes. Tudo isto para a tranquilidade de quem quer viajar com a família ou sozinho. A procura é maior porque normalmente as pessoas têm uma época que eles já se preparam aqui. Agora, nem sempre pelo preço, porque nessa época os preços são um pouco mais caros. Agora, existe também aqueles jovens que gostam de fazer alguns passeios mais radicais, alguma coisa com rafting, com trekking. E temos também a região de Bonito, Caldas Novas, que tem já é mais específico o carnaval lá, mais tranquilo, mais sossegado, mais lazer. E agora pausa para o intervalo. No próximo bloco você vai conferir uma entrevista com o coordenador do Departamento de Zoonoses do município, falando sobre a dengue. E também a agenda cultural para o final de semana. A gente volta já. A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus que ocorre principalmente em áreas tropicais e subtropicais do mundo. No Brasil, já foram encontradas 3 variedades do vírus. O mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, está presente em 100 países, onde vivem 2 bilhões e 500 mil pessoas. A Organização Mundial da Saúde estima que 80 milhões de pessoas são infectadas anualmente no mundo. O resultado são cerca de 500 mil internações e 20 mil mortes anuais. Em Leme, este ano, apenas 3 casos foram registrados. Para explicar por que a dengue está tão controlada em Leme e na região, o coordenador do Departamento de Zoonoses, João Luiz de Oliveira e Silva. Boa noite, João. Boa noite. Prazer em recebê-lo. Prazer meu. E parabéns por esses números que nós mostramos aí, em função de que a dengue está controlada mesmo aqui no nosso município, na região. Como é que é? Olha, bispo, o que eu posso dizer, assim, ela deu uma trégua, mas controlada a gente ainda não podemos falar isso. Sei. Ela pode... Ano passado foi onde ela causou o maior pico de casos nesses períodos, desde que a dengue se reinfestou no país, porque no país o Brasil tinha erradicado a dengue. Mas como as políticas públicas não são sérias, né, e os governos também menos ainda. Não vou falar sério, porque há mudanças e o problema da dengue não pode haver mudanças. E tem que ser contínuo, né? Um trabalho contínuo. O que posso salientar foi o seguinte, que mesmo com a mudança de governo aqui no município, não houve essas mudanças. A interrupção do não trabalho. Teve. E o seguinte, muito pelo contrário, deu a continuidade do trabalho. E com isso, quer dizer, a equipe se manteve e então o trabalho foi contínuo. O que não ocorreu em outros municípios. Podemos citar aqui nossos vizinhos, Limeira e Rio Claro, onde as equipes foram desmanteladas, desfaceladas. O que aconteceu? Aí vamos falar, a incidência do mosquito da dengue foi maior, a infestação foi maior de mosquito, porque não teve trabalhos dos agentes, e o que aconteceu? Epidemia. Então, aonde não segurou ano passado Rio Claro e Limeira, então pipocou. O que aconteceu? Araras também ocorreu ano passado, epidemia, e Pirassununga. O que nós acontecemos ano passado? Nós conseguimos
segura a epidemia em Leme, por quê? Por causa do trabalho, não de um ano, mas a continuidade desse trabalho que o prefeito viu, que ainda inclusive deu ênfase de incentivar mais e fomentar mais os trabalhos com leis, né? E com outros artifícios, que é a educação, com o teatro, trabalho nas escolas. Né? Agora, com relação ao ano passado, foi um pouquinho mais... Teve mais casos... Olha, foi o mais sério dos últimos, eu posso te falar, 20 anos. Mas chegou a casos extremos de morte, alguma coisa assim? Teve ano passado, só no Rio de Janeiro, me parece, foram... Aqui no nosso município. Nosso município, não, nós tivemos 12 casos de dengue, sendo 9 importados. O que é importados? São pessoas oriundas de outros municípios que vêm para cá e trazem. Agora, aquele trabalho de precaução, de se fazer com que as pessoas se conscientizem dos tais vasinhos, do fundo do quintal, pneus com água, essa coisa toda, ainda existe? Você se depara com esse tipo de problema ainda, João? Olha, o Bispo, foi... Toda a campanha que se faz? Toda a campanha, olha, nós fazemos... uma visita periódica nas casas, nós fazemos 15 mil domicílios a cada 2 meses. Assim, e realmente, a gente se depara com esse pessoal aí. Então, e eu posso te dizer, já tem os números estatísticos, nós fazemos esses levantamentos, que 50%, Bispo, dos focos da dengue está dentro da casa. Que é nos famosos pratinhos de planta. 50%. Quer dizer, a dengue, no meu ver, e de outros técnicos, ela não está embasada assim, a nível de remédio, pesquisa a nível do vírus, mas é uma questão cultural, educacional. Então, eu acho que as campanhas ainda institucionais não estão atentadas a isso. E eu acho que ainda o governo e os órgãos de pesquisas, eu fui até bem pouco tempo, estava até falando com o Evandro, que eu estive no Rio de Janeiro, até fui na Fiocruz alguns trabalhos. O que eles estão dando ênfase é o trabalho educacional. Que é esse de casa em casa mesmo? É o de casa em casa e na escola. Porque o problema tem que ter mudança de comportamento. Se você for no cemitério, Bispo, eu acho que você lembra, na época que eu fechei o cemitério, quase quiseram me lixar. Mas aí, como a gente é forte na concepção da palavra, nós não nos abaixamos, não. E essa situação hoje está controlada lá? Ainda não. As pessoas não se conscientizam. E eu sempre falo, você tem várias maneiras de homenagear seus entes queridos do que levar dengue. Porque é foco. E ainda as pessoas não se aperceberam que a dengue mata, gente. Os jornais todo do país vinculam morte. Só no Rio de Janeiro foram 24 mortes. E o que é engraçado, hoje no Rio não está circulando epidemia, porque há mutirões da comunidade, porque quem teve dengue, gente, nunca quer mais ter, nunca mais na vida. É uma situação porque realmente... é uma febre, e chama a febre de quebra-osso, que a pessoa parece que um caminhão passou por cima, porque é sério. Então as pessoas ainda não acreditam, Bispo, que um mosquitinho pode causar um dano tão grande. E é um mosquitinho que é o mais adaptado ao nosso ambiente. O clima tropical, urbano. E o urbano, se eu te falasse, você não acredita, ele faz a sua ovoposição até numa tampinha de refrigerante, se a pessoa deixar jogado e acumular água, então ele é um mosquito altamente adaptado às nossas condições. E principalmente quando vê entre aspas, um relaxo assim, aí fica mais fácil, né? Exatamente. Com relação ao fumacê, tem sido feito fumacê, não se faz mais? Como é que está? Olha, e foi até importante essa pergunta. As pessoas, até quando nesse ano teve uma epidemia, uma incidência de pernilongo, o Ministério, a FUNASA, proibiu, por um período, que não sei quando, os técnicos proibiram a gente estar utilizando esse recurso. Mas a gente está usando outros recursos, que é o BV. O BV é uma pulverização através de spray, tipo
através de água, não é o fumacê, e localizado. E alguns bairros nós fizemos para fazer o bloqueio químico. Nós fizemos em alguns bairros, como Santa Rita, como no Heroísmo, mas aonde o foco estava sendo, e nós fizemos esse bloqueio químico nos 9 quarteirões suspeitos. Então a gente fechava, não deixava um mosquito... Está atacando a coisa mais direta. Exato. O fumacê tem algum problema para a saúde, alguma coisa assim? Não, por isso foi suspenso? É mais a eficiência, que os técnicos acham que a eficiência dele é muito baixa, né, Bispo? E eu também concordo que a eficiência dele é 30%. O fumacê é importante quando você está tratando beira de rio, né? Mas para a dengue eu acho que ele não é eficiente, não. João, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas suas informações e, mais uma vez, parabéns e vamos continuar lutando aí. Espero que a população entenda, né, o clamor aí das pessoas, das autoridades com relação a esses desleixos dentro de casa, principalmente, né? Bispo, eu agradeço o chamamento de vocês e, assim, a gente está sempre à disposição. E quero salientar para a população o seguinte: só nós vamos ganhar a guerra com o mosquito da dengue através da colaboração de cada um. Então, por isso, ajude os agentes da dengue. Muito bem. Obrigado, João. Boa noite. Boa noite. E agora você confere as dicas de eventos, filmes e vídeo para o final de semana. É a Agenda Cultural com Mariana Facioli. Olá, a nossa agenda cultural de hoje tem tanta novidade que vai ser impossível você não se animar. Com a grande festa do Rei Momo chegando, o Clube de Campo Empírio já preparou um super pré-carnaval, que deve rolar no próximo sábado, a partir das 11 da noite. A banda Babilônia é que vai animar a todos os sócios. Em Araras, o Espaço Cultural Fábrica de Arte oferece 2 opções de lazer. No sábado, o músico Daniel Dias fará uma apresentação de MPB e jazz a partir das 8 da noite. A entrada custa R$ 8. E no domingo tem a peça O Espantalho, às 9 da noite. O ingresso custa R$ 3. A Fábrica de Arte fica na rua Eolo Camazo Preto, número 90, perto do Pronto Socorro. Já para você que prefere um programinha mais light, uma boa pedida é não perder a estreia do filme O Terno de $2 milhões no Cine Alvorada. As sessões são de segunda a sexta às 8h15 e de sábado e domingo às 7h e às 9h15 da noite. E para quem não quer sair de casa, dê um pulinho até uma locadora de vídeo para conferir os lançamentos. O filme Fuga em Alta Velocidade conta a história de Ace, um ladrão audacioso que, junto com seu parceiro, realiza assaltos apenas pela emoção das perseguições. Eles planejam um grande assalto a um hotel, mas as coisas não saem como planejado. But they are about to get the break of a lifetime. Here are your security IDs. Wear them at all times while in the casino. All they have to do is protect a casino owner's financial empire from the man who wants to steal it all. I should have hired someone more reliable as my chief of security. Easy job. Tem também o brasileiro Abril Despedaçado, que narra a rivalidade entre 2 famílias, da qual os membros juram vingança e travam duelos que se perpetuam ao longo de gerações. Pacu é um garoto inteligente e rústico que não entende a opressão familiar. Ele é o irmão mais novo de Tonho, um jovem sensível que tem sua vida partida em 2, quando precisa vingar o assassinato do irmão mais velho. Já viveu? Tem pouco tempo que te resta para viver. Aqui é Riacho das Almas. E cadê o riacho? Secou. Só ficou as almas mesmo. As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa, 238. O telefone é o 3571-3830.
Na sua TV a cabo, você pode conferir também grandes sucessos, como, por exemplo, o filme Desejos. Isaac Barr, interpretado por Richard Gere, é o psiquiatra de uma jovem aparentemente neurótica, que parece reprimir lembranças de abusos sexuais sofridos durante a infância. A irmã dela vai ao consultório tentando colaborar no tratamento e se apaixona pelo médico. Em casa, com o marido dominador, enfrenta seus próprios problemas. Hoje, daqui a pouco, às 10 da noite, na TNT, canal 23. After I check it, I have to go back and make sure the pilot light didn't blow out when I close the oven door. E no domingo você pode ver ou rever o clássico de Alexandre Dumas, O Homem da Máscara de Ferro, com Leonardo DiCaprio. No século XVII, o cruel Luís XIV manda para a masmorra o seu irmão gêmeo, que ninguém sabe que existe, para tomar o poder. Mas o mosqueteiro Aramis descobre o segredo e convence seus companheiros a salvar o prisioneiro. No domingo, também às 10, no AXN, canal 37. Aramis! Aramis! Por hoje é só. A todos um ótimo final de semana e até quinta que vem. Obrigado, Mariana. E para você uma boa noite e até amanhã. A ideia da Boa noite. Confira os destaques do Leme Notícias desta sexta-feira, 21 de fevereiro. Governo libera preço de 260 produtos farmacêuticos, confiando na concorrência para evitar aumentos abusivos. Aves e animais apreendidos pela Polícia Ambiental de Rio Claro são encaminhados ao Parque Ecológico Mourão, onde vão receber os cuidados necessários. Mega Sena acumulada fomenta o sonho dos apostadores lemenses. O prêmio é de 16 milhões de reais. E você vai conhecer Marcelo Alves de Martins, um ciclista aventureiro que há 30 anos viaja por todo o Brasil, acompanhado de uma cadela e de uma codorna. E ainda o resumo dos principais fatos registrados no Leme Notícias nesta semana. A gente volta já. Fique ligado. O governo suspendeu em parte ontem o controle dos preços dos medicamentos. A partir de hoje, 260 produtos disponíveis em 1.296 apresentações diferentes vão ter os preços liberados. A liberação obedeceu a duas condições. Todos os remédios da lista são vendidos sem prescrição médica e tem pelo menos 5 concorrentes no mercado. Por isso, podem ser substituídos na hora da compra. Entre esses produtos estão o metiolate, a aspirina, o paracetamol, a tintura de iodo e a água oxigenada. A ideia da Câmara de Medicamentos ao liberar o preço desses produtos é fomentar a concorrência. Quem aumentar o preço do produto vai acabar perdendo o mercado, porque os consumidores terão uma outra opção do mesmo tipo. Mesmo assim, o governo vai continuar acompanhando as vendas desses produtos. Se notar que as empresas fizeram reajustes abusivos, os medicamentos podem voltar para a lista de produtos sob controle. Os 2.740 produtos restantes no mercado ficam com os preços congelados, mas vão ter um reajuste médio de 8,63% a partir de março para compensar as perdas dos laboratórios, principalmente com a alta do dólar. O controle dos preços do setor, que começou em 1999, estava previsto para acabar em janeiro deste ano. Mas o governo
temendo ajustes abusivos, fez um acordo com os laboratórios para prorrogar esse regime até 30 de junho. A lista completa desses medicamentos liberados você encontra no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. O secretário executivo, Gastão Wagner, pede aos consumidores que evitem comprar esses produtos que tiverem reajustes abusivos, assim dando preferência para o produto similar. A Polícia Militar registrou ontem um furto inusitado. O lavrador Celso Bonfogo, de 33 anos, foi visitar um amigo e deixou seu cavalo amarrado num poste. Quando voltou, ainda viu quando uma caminhonete branca saía com o animal em cima. Celso não conseguiu anotar a placa do veículo, que seguiu no sentido do bairro São Joaquim. 2 acidentes de trânsito foram registrados ontem. Um deles bem no centro da cidade por volta de meia-noite de hoje. A estudante Karina Paulinsenski, de 25 anos, dirigiu seu Fiesta ano 95 pela rua Rafael de Barros. No cruzamento com a rua João Pessoa, a moto Honda Saara ano 97, dirigida pelo garçom Donizete de Souza, de 22 anos, não respeitou a sinalização de pare e bateu bem na lateral do carro. O motociclista caiu no chão desmaiado com a força do impacto. A ambulância socorreu o rapaz, que ficou internado no pronto-socorro da Santa Casa. Na hora da batida, o rapaz deixou cair no chão uma pistola Beretta 950, calibre 22, que foi apreendida pelos policiais. Ele também não portava carteira de habilitação e nem os documentos da moto. E ontem, por volta de 7 da noite, um menor de 15 anos se deu mal quando tentou furtar uma bicicleta. O soldador, José Luiz Sommer, deixou sua bicicleta estacionada na frente de um salão de cabeleireiro na rua Querubino Sueiro, próximo à Câmara Municipal. O rapaz, que passava na calçada, de repente, pegou a bicicleta e saiu na contramão. Cruzou a Avenida 29 de Agosto e entrou também na contramão, na rua Armando de Sales Oliveira. Pessoas que estavam em perseguição alertaram a polícia, que vinha subindo pela rua, e conseguiu prender o ladrão. A bicicleta foi devolvida ao dono e o rapaz encaminhado ao Conselho Tutelar. E a Polícia Ambiental de Rio Claro apreendeu ontem várias aves de espécies diferentes e alguns animais. Eles estavam sendo maltratados por um homem que provavelmente pretendia comercializar os bichos. Os animais foram encaminhados pelo delegado ao Parque Ecológico Mourão. Os animais foram trazidos ontem no final da tarde. A Polícia Ambiental de Rio Claro recebeu denúncia anônima que Benedito Antônio Bregadioli mantinha aves e animais em cativeiro sob maus tratos no bairro Águas Claras. Os animais estavam em gaiolas e muito machucados. O delegado do 2º Distrito de Rio Claro, Paulo Araújo, encaminhou os bichos para o Parque Ecológico Mourão, onde eles vão permanecer sob os cuidados da equipe técnica do zoológico. O acusado vai ser processado por crime contra a fauna e o meio ambiente. A multa por manter em cativeiro animais da fauna silvestre pode chegar a R$ 5.000. Esses animais eles estão à disposição da justiça, já que é uma apreensão feita pela Polícia Ambiental, certo? Então, nós somos os fiéis depositários desses animais. Eles não podem sair daqui para outra instituição ou para algum tipo de soltura sem permissão da justiça. Então, no primeiro momento, eles vão ficar aqui no zoológico. A maior parte dos animais eram aves, como canários da terra, tico-ticos, bico de louça, sabiás, inhambus, pássaros pretos, araras, tucanos, papagaios, zambelês, um gavião carcará e uma siriema. Alguns deles tinham anilhas nos pés que, segundo a equipe do bosque, foram colocadas para simular a criação em cativeiro, mas a forma como estavam instaladas denunciava a fraude. Além das aves, foram apreendidos também 2 cutias e um coati. Boa parte deles apresentavam pequenos ferimentos e falhas na plumagem. Um dos animais apreendidos foi um filhote de sagui, como esse.
Só que, para ele, a ajuda da polícia e dos profissionais do bosque chegou tarde demais. Ele acabou morrendo vítima dos maus tratos. Normalmente os animais chegam desidratados, caquéticos, né? Ou até mesmo já isso vem de antes, onde o animal vinha sendo mantido em cativeiro. Então a gente toma providências necessárias, tenta fazer a reidratação com caráter de emergência, entra com todo o tratamento de suporte necessário, mas infelizmente, como no caso desse animal, alguns vêm a óbito. Os animais e pássaros vão passar por um período de observação e os feridos vão receber cuidados imediatos para se reabilitarem. Bem, após uma primeira verificação no estado fitossanitário geral desses animais, nós estamos vendo quais são as condições de alimentação, de plumagem, de pelagem de cada um, para poder ver como nós vamos estar procedendo para tentar recuperá-los no seu estado normal. A dieta deles é a mesma que os outros animais? Como é que é feita a questão da dieta? Então, esse é um dos itens principais que estão sendo observados. Nós estamos oferecendo a comida normal que o animal deveria estar recebendo no zoológico ou com a qual ele estaria se alimentando na natureza, para a gente poder estar vendo se essa era a alimentação oferecida para eles. Caso não seja, nós temos que fazer todo um trabalho de adaptação para que ele passe a se alimentar corretamente. O Parque Ecológico Mourão mantém um serviço de atendimento para animais silvestres que são encontrados pela população ou que são apreendidos pela polícia. Esse gato do mato, por exemplo, foi capturado em São João da Boa Vista. Já esta coruja está com a asa ferida e foi trazida ao zoológico depois de ser encontrada no chão por uma pessoa. Quem souber de animais em cativeiro de forma ilegal deve denunciar à Guarda Municipal. Para mais informações, é só ligar para o Parque Ecológico. O telefone é o 3572-1217. Depois do intervalo, você confere a vida de um ciclista aventureiro que há 30 anos viaja pelo Brasil, vivendo a liberdade na companhia de uma cadela e de uma codorna. A gente volta num instante. Não saia daí. A Secretaria de Administração da Prefeitura informou que o contribuinte que pagar o seu IPTU 2003 no Banco Municipal vai estar ajudando o município a economizar perto de R$500 mil por ano. Hoje, os tributos e impostos são pagos nas instituições bancárias e casas lotéricas, o que acarreta um custo médio à Prefeitura de 65 centavos por carnê pago. Além de contribuir com a economia que gera ou que será gerada aos cofres públicos, o contribuinte que quitar o tributo no Banco Municipal também vai economizar no custo do carnê, cobrado pelas instituições bancárias e casas lotéricas. O Banco Municipal vai operar de início para recebimento e pagamento de tributos no novo prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, na Rua Antônio Mourão, 51. E a Mega Sena está acumulada. O sorteio acontece amanhã e, por isso, hoje, muita gente foi até as casas lotéricas fazer sua aposta e sonhar em como vai gastar os R$16 milhões. Quem apostou na Mega Sena agora é só cruzar os dedos. Nesse sábado, o sonho de muita gente pode se realizar. O concurso de número 439 está acumulado. E o prêmio de R$16 milhões levou muita gente às loterias hoje para fazer a sua fezinha. O prêmio da Mega Sena está acumulado em R$16 milhões. E o jeito de gastar a bolada são vários e que faz muita gente sonhar. É comprar sítio ou fazenda e criar gado, com plantação de alimento. O senhor ia ser um grande fazendeiro? Se Deus permitisse. Terminar minha casa, a do meu menino e ajudar a família. Quem estivesse precisando. Primeiramente, eu acho que eu pegaria toda a minha família e fazer uma bela viagem. E depois, com o tempo, eu iria resolver como gastar essa bolada toda aí.
Mas o que o senhor vai fazer se caso ganhar esses 16 milhões? Eu vou deixar minha esposa administrar isso daí. Eu já tenho uma vida atribulada, então, sinceramente eu não sei, a mulher que vai administrar toda essa quantia. Agora, o número é esse, ó. Se quiser copiar, pode compartilhar comigo. Eu não quero ganhar sozinho, não. Não sei se a Câmara focalizou. E como que a senhora vai administrar esses 16 milhões agora da Mega Sena? Vixe, mãe, não é duro. Para quem é professora, vive de um salarinho pequenininho com 16 milhões. É duro, não. Uma frente fria se desloca pela região sudeste e deixa o tempo chuvoso em quase todo o estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. No leste e nordeste paulista e nas outras áreas do sudeste, a previsão é de sol e muitas nuvens, com pancadas de chuva a partir da tarde. No domingo, a frente fria se afasta para o mar e a massa de ar quente volta a cobrir toda a região. O sol aparece e o calor provoca pancadas de chuva à tarde. Confira a previsão do tempo para o final de semana. O sábado começa nublado, com o sol aparecendo entre nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva durante o dia. A probabilidade é de 71% e o índice pluviométrico estimado é de apenas 3 milímetros. Já no domingo, o sol volta a brilhar absoluto, sem probabilidade de chuva. No final de semana, a temperatura varia entre 20 e 33 graus. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que anualmente são diagnosticados no Brasil 269 mil novos casos e 108 mil mortes por câncer. Em busca de novos medicamentos para combater a doença, pesquisadores do Instituto de Química da Unesp de Araraquara desenvolveram um composto capaz de impedir o crescimento de células tumorais e minimizar os efeitos colaterais causados pela quimioterapia. O novo complexo resulta da combinação de um aminoácido extraído do alho com o metal paládio e poderá ser usado para combater o câncer cervical. A equipe realizou testes que comprovaram a capacidade do composto. O próximo passo é a realização de experiências em camundongos. Quem passou hoje de manhã pelo centro com um pouco de sorte pode ter visto um ciclista nada convencional. Com uma bicicleta cheia de adereços e acompanhado de uma codorna e uma cadela, o ciclista baiano já rodou quase o Brasil inteiro e fez disso um jeito bem próprio de viver a sua liberdade. Marcelo Alves de Martins é baiano, nascido em Itabuna, tem 44 anos e desde os 14 decidiu pegar uma bicicleta e sair pelo mundo. Há 30 anos viaja pelo Brasil em busca de liberdade. Para ter liberdade, para conhecer lugar diferente, respirar ar novo e ter liberdade onde quer, fazer o que quer. Esse é o dom da viagem. Marcelo já passou por várias partes do Brasil, visitando até países vizinhos como o Peru, o Paraguai e a Argentina. No Brasil já passou pela Amazônia e foi até o sul do país. Em cada lugar que passa, procura uma lembrança e pendura na bicicleta. Daí a explicação para tanta coisa que carrega sobre as duas rodas que já se tornaram a sua casa. São plaquetas de cidades de diversos estados do país, objetos indígenas, bomba para tomar chimarrão, dentadura e outros objetos. Marcelo tem um gosto especial por relógios. Tem mais de 10 instalados na bicicleta. Outro fascínio do aventureiro é por animais. Ele carrega consigo bichos empalhados, como uma coruja, um morcego, cobras, rabo de gambá e até espinhos de ouriço que se multiplicam como se fossem plantas. Ele diz que nunca sofreu nenhuma espécie de violência, mas já tomou alguns sustos. O que mais marcou nessa viagem toda minha foi na Amazônia. Tem que enfrentar bicho brabo, índio, madeireiro, caçador. Esse foi um dos fatos mais perigosos que já encontrei até hoje na estrada, foi esse na Amazônia. Quando passou pelo Paraná há mais ou menos 4 anos, ele ganhou Dalila, uma codorna que viaja numa gaiola improvisada do lado direito da roda dianteira da bicicleta. Dalila fornece um complemento alimentar importante para Marcelo. São os ovos, que bota num canto da tela que lhe serve de residência. Mas a maior e melhor companheira do ciclista é a cadela.
Lobinha foi um presente que recebeu em Santa Catarina. Ela tem 4 anos de vida e acompanha o aventureiro instalada numa caixinha amarela atrás do cilim da bicicleta. Marcelo afirma que um ser humano não poderia ser mais amigo e fiel do que Lobinha. Os 3, Marcelo, Lobinha e Dalila, vão se virando como dá. Um dia ganham comida, em outro compram com o dinheiro que também recebem como doação em lugares por onde passam. Para dormir, Marcelo tem uma barraca que carrega nas costas. Ele vem vindo de Brasília e vai seguir em direção a São Paulo. De lá, nem ele mesmo sabe. Vai continuar pelas estradas do país, vivendo a sua liberdade. Boa viagem, Marcelo. Boa viagem. O prefeito Geraldo Macarenco apresenta na próxima terça-feira, dia 25, as metas fiscais obtidas no terceiro quadrimestre de 2002, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública começa às 4 da tarde no plenário da Câmara Municipal e deve contar com a presença dos secretários municipais, além dos vereadores. A audiência é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal e é aberta à participação do público. E agora pausa para o intervalo. Na sequência, você vai ver o resumo dos principais fatos da semana registrados aqui no Leme Notícias. A gente volta já. Fique ligado. Se você gosta de pedalar, neste domingo tem passeio ciclístico. O percurso vai ser de 7 quilômetros e tem saída marcada para as 8 da manhã em frente ao supermercado Bom Jesus. Do ponto de partida, os ciclistas vão seguir pela Avenida 29 de Agosto até a Casa da Cultura, retornando pela Rafael de Barros, indo até a rodoviária. Dali, seguem pela Avenida Joaquim Lopes Águila até a Praça da Bíblia e depois pela Avenida Carlo Bonfante. A chegada está prevista para as 11 da manhã no mesmo ponto de saída. E durante o passeio, haverá distribuição de brindes e sorteio de bicicletas. E agora você confere o resumo da semana com os principais fatos registrados pelas lentes de nossas câmeras e mostrados para você aqui no Leme Notícias. Começamos a semana falando, infelizmente, da alta do custo de vida. Mostramos uma reportagem para você como pessoas têm feito para controlar o seu orçamento doméstico a partir dos aumentos que têm constatado tanto nos supermercados quanto nas contas de água, de luz, de telefone e também nos postos de gasolina. Todos esses aumentos fizeram com que a inflação passasse novamente a ameaçar o orçamento do cidadão brasileiro. E aqui em Leme não é diferente. Muita gente cortando, inclusive, gastos de primeira necessidade, substituindo marcas. A verdade é que todos nós estamos passando aí por uma situação complicada na área financeira, especialmente no orçamento doméstico. Vale a criatividade, especialmente a esperança de que o atual presidente possa controlar a situação e fazer com que em breve nós voltemos a respirar um pouquinho mais aliviados. Também na segunda-feira entrevistamos o secretário de Esporte, o Carlos Antônio Diniz, que retornou à secretaria depois de um tempo afastado. Ele acertou lá os ponteiros com o prefeito e retornou à secretaria, já inclusive fazendo planos aí para esse ano dentro da sua pasta. Na segunda-feira também mostramos a importância da doação de sangue. Foi na NACIL, a Unicamp fez um trabalho de arrecadar, não é, sangue, de doação de sangue, e nós conversamos com o Dr. Rubens, que é o encarregado sempre que acontecem essas campanhas na monitoração médica dos doadores, e ele falou da importância da doação de sangue, inclusive dizendo que isso traz benefícios à saúde da pessoa e que o sangue continua sendo insubstituível, não existe ainda uma forma de substituir o sangue, um sangue sintético. Então, a importância da doação de sangue.
E também na segunda-feira mostramos para você o trabalho de um grupo da comunidade ali do Itamaraty que está reformando uma praça. A praça que foi depredada pelos próprios moradores do bairro agora passa a ser reconstruída por eles, que viram a importância daquele lugar como lazer e um espaço onde especialmente as crianças e os jovens podem fugir da violência, das drogas e assim por diante. Então esse trabalho feito ali pela secretaria, pela comunidade, e que vai ter o apoio da Secretaria de Planejamento e de Obras do município. Na terça-feira nós falamos a respeito do radar. O radar, que há muito tempo, aí, quase 2 meses, ficou parado por uma falha na interpretação do contrato por parte da Cobracim, que é a empresa que presta serviços à prefeitura, voltou ativa nessa semana. Só que ele vai ficar funcionando mais 1 mês apenas, porque aí termina o contrato e se a prefeitura quiser continuar com esse serviço, vai ter que fazer uma nova licitação. Infelizmente, nessa ocasião, o secretário, o Tenente Machado, não quis dar nenhuma informação, inclusive proibiu o encarregado do radar aqui em Leme que nos desse informações. Nós fomos até São Paulo, na presidência dessa empresa, que nos passou várias informações, inclusive que a prefeitura paga R$ 20.700 por mês por esse serviço. Também na terça-feira nós mostramos uma matéria especial, exclusiva para você, entrevistando portadores do vírus HIV aqui de Leme. Mostramos como é a sua vida, como eles conseguem obter uma boa qualidade de vida com o coquetel de medicamentos que eles recebem da Secretaria Municipal de Saúde, e também conversamos com o médico responsável, o Dr. Adilson de Maria, que falou a respeito do trabalho realizado nesse ambulatório especial destinado aos portadores do HIV, do vírus da AIDS. E também uma das entrevistadas, uma das portadoras do vírus, disse que falta um pouquinho de apoio psicológico nesse atendimento, mas no mais o atendimento é bem feito. Mostramos também para você na terça-feira uma entrevista com o Ferretti Júnior, que está organizando aí o show de rádio e TV que vai acontecer em março. Muitos artistas, especialmente sertanejos, já estão certos para esse show, e um artista surpresa aí, que nós até sabemos alguma coisa, mas não vamos revelar para você ficar curioso para esse show em março que acontece no recinto da FAPIL. Na quarta-feira nós falamos a respeito do aumento do número de acidentes na via Anhanguera. A Intervias convocou a imprensa da região para uma coletiva de comemoração dos seus 3 anos de atividade, e nesse balanço a Intervias comemorou alguns resultados, mas o que preocupou foi o aumento no número do índice de vítimas fatais. Em relação a 2001, esse número aumentou 47%. Então a Intervias está preocupada com isso, e o trabalho todo está sendo feito no sentido de colocar radares, mais radares, e monitorar toda a pista para que dessa forma o motorista tenha um pouquinho mais de consciência e não corra tanto, porque as mortes acontecem exatamente por excesso de velocidade e falta de prudência da parte dos motoristas. Também constatamos lá com a chefia de obras da Intervias que os 2 pedágios que estão planejados a serem construídos aqui em Leme vão sair mesmo até a metade desse ano, e que a Intervias está concluindo até maio as obras no trevo de Santa Cruz da Conceição e de Souza Queiroz. Também falamos na quarta-feira a respeito de um trabalho muito bonito realizado pela Pastoral da Criança da Igreja Católica no Jardim Saulo nessa semana. É um trabalho que eles fazem costumeiramente, mas nós fomos lá acompanhar, de pesagem das crianças, do acompanhamento do desenvolvimento nutricional dessas crianças da periferia, que quase sempre têm uma situação difícil no ponto de vista da alimentação. Eles oferecem um suplemento alimentar chamado de multimistura, e os resultados têm sido muito bonitos. Parabéns à atividade aí desenvolvida por essas voluntárias da Pastoral da Criança. Também na quarta-feira foi o dia do esportista. Mostramos para você como é a vida de algumas pessoas que, embora não sejam profissionais, se dedicam boa parte do seu dia a dia à prática de esportes. É um chamado aí para que a gente possa dedicar mais tempo da nossa vida, especialmente nesse corre-corre que nós vivemos, para o esporte, que é tão importante, é fundamental para uma boa saúde agora e especialmente para a velhice. Ontem, quinta-feira, nós mostramos para você como a Polícia Civil, a partir de doações, inclusive, está usando o recurso da informática para a identificação dos assaltantes e dos marginais que passam nas ocorrências. A partir das fotos feitas, quando uma vítima chega e dá a descrição,
o computador vai ajudar a selecionar melhor as fotos e dessa forma a vítima pode reconhecer, inclusive esse assaltante ser preso a partir desse trabalho. A Polícia Civil aí fazendo um esforço para segurar cada vez mais a criminalidade e oferecer à população uma segurança cada vez maior. Falamos também ontem a respeito dos CDs piratas, matéria veiculada aí na imprensa nacional, deu conta de uma pesquisa feita pela indústria fonográfica, especialmente com as pessoas que compram CDs piratas. O prejuízo é de quase 1 bilhão e 300 mil reais por ano para a indústria fonográfica. Os CDs já ocupam quase mais, aliás, de 50% do mercado de CDs, os CDs piratas. Ontem também falamos a respeito das viagens para o Carnaval. Diferente da tendência de todas as agências de turismo no Brasil, as de Leme estão muito procuradas para o Carnaval. Os lemenses aí estão buscando as cidades que são muito conhecidas pelo Carnaval, como Rio de Janeiro e Salvador, para passar esse feriadão do Carnaval. Então aí um dado curioso, em Leme as agências estão com os pacotes praticamente esgotados, o que não está acontecendo nas principais cidades do país. As agências estão em baixa porque está todo mundo segurando o dinheiro aí com medo da expectativa do que vem por aí em termos de economia. Aqui em Leme a situação pelo jeito é diferente. E hoje você viu uma matéria sobre os animais que foram apreendidos pela Polícia Florestal, estão no bosque. Também uma matéria bem curiosa aí com esse aventureiro que vem vindo de Brasília, esse baiano, que por onde passa coloca uma lembrancinha na sua bicicleta, né, que já está toda cheia de penduricos. E também os sonhos do lemense com a Mega Sena acumulada, que vai ser sorteada amanhã. Eu quero encerrar o resumo da semana com um pensamento árabe que diz assim: o maior dos erros é a pressa antes do tempo e a lentidão diante da oportunidade. Uma boa semana para você, um bom final de semana e até semana que vem. Boa semana, Evandro, obrigado. E para você um ótimo final de semana e até segunda.